Então vamos lá. Bom dia a todos e todas aqui presentes. Eu vou tratar com vocês aqui hoje. Acho que não precisa me apresentar, né? Todo mundo aqui já deve me conhecer. Meu nome é Juliana. Eu faço parte do departamento jurídico do Sindiúti, que é composto por vários advogados, e eu sou representante aqui da região do Vale do Aço e do Vale do Rio Doce, certo? Eu venho acompanhando essa questão aí da complementação de aposentadoria desde 2014, que foi quando começou mesmo, né, a questão do pagamento e questão de paridade, integralidade. Então, eu entrei na discussão aí em 2014. Né? Eu vou tratar aqui com vocês de 3 assuntos. O primeiro assunto é sobre o mandado de segurança, né? Só atualizando a quem não tem acompanhado as últimas plenárias, o departamento jurídico aqui do sindicato, nós ingressamos com 82 ações em janeiro, requerendo o pagamento da complementação que foi suspensa no ano passado, e agora, recentemente, impetramos o mandado de segurança, pedindo para que não fosse mais suspenso as complementações, bem como também a restituição, né? A declaração de nulidade do ato, que pagou apenas R$1.000, que eu acredito que é isso que vem sendo feito pelo município. Então, nós pedimos para que fosse declarado nulo o ato de pagamento parcial, bem como a não suspensão dos pagamentos futuros. Esse foi a última ação judicial que nós impetramos aqui para o município de Patinga. Com relação ao mandado de segurança, o que nós temos até o momento é uma manifestação do município. No caso, o mandado de segurança a gente ingressa contra o ato do secretário de administração, Vicente, e aí quem manifesta, ele tem o prazo aí de 72 horas para manifestar, tanto o secretário de administração quanto também o município, ele é intimado para poder fazer considerações sobre a questão. O município de Patinga, então, apresentou a sua manifestação ao mandado de segurança. E eu vou só, assim, de forma sucinta, passar para vocês o que foi alegado nessa manifestação, sem entrar em muito detalhamento sobre a matéria jurídica, porque senão a gente vai estender demais. Na manifestação foi alegado que vem sendo objeto de defesa do município também nas ações ordinárias, nas 82 ações ordinárias que nós ingressamos no início do ano, que é falta de recurso. Primeiro, ele alega que não pode ser concedido liminar em sede contra fazenda pública, né? Esse é o primeiro argumento. Os outros argumentos que o município ele utiliza é falta de recurso financeiro decorrente da queda de arrecadação que o município, bem como todo o país, vem enfrentando nos últimos tempos, decorrente da crise financeira. Esse é o primeiro argumento que ele utiliza. O outro argumento que o município utiliza é com relação a falta de custeio e violação ao princípio da contributividade relacionada à complementação, que é a questão também que eu acredito que todo mundo aqui deve estar um pouco inteirado do assunto, que é a questão aonde vocês recebem a complementação sem nunca terem contribuído para ela. No caso, ele alega, então, inconstitucionalidade da lei que hoje autoriza o pagamento de complementação para os servidores inativos. Esses são os principais argumentos do município contra o que a gente vem pedindo no mandado de segurança, né? Então, ele pede para que não seja concedido liminar, porque tem uma lei federal aí que fala que não pode conceder liminar, mas a exceção é quando se trata de verbas de natureza alimentícia, tanto que a gente conseguiu antecipação de tutela nas ações ordinárias que nós entramos no início do ano, né? Então, é uma lei federal, mas que os tribunais entendem que, no caso de verba de natureza alimentícia, tem exceção. Pois bem, essa é a atualização com relação ao mandado de segurança. A gente ainda não tem a decisão do juiz com relação à liminar que nós pedimos, tá? Eu não tenho previsão também de quanto que vai ser julgado aí essa liminar. Novo fator, segundo assunto que eu quero tratar com vocês,
passar informações. Também não vou adentrar muito em questão jurídica, de lei, de detalhamento. Talvez a gente pode combinar uma outra oportunidade para isso. Mas explicar para vocês o que nós descobrimos na semana passada foi que no dia 18 de julho, a prefeita municipal ingressou com uma ADI, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, contra o artigo 10 da Lei 1.311, que é o artigo que garante a complementação a vocês, no Tribunal de Justiça, né, que é, no caso, o órgão competente para poder julgar a ação direta de inconstitucionalidade quando se trata de lei municipal. O que a gente vinha, né, eu já tratei com vocês em outras plenárias sobre a possibilidade disso acontecer, né? Eu, sinceramente, eu não esperava por parte da prefeita municipal. Talvez o Ministério Público, como fiscal da lei, mas arguir a constitucionalidade, mas por parte da, ela é uma das legitimadas pela lei, ela pode sim fazer isso, mas eu não esperava que a prefeita fosse fazer. É uma ação direta de inconstitucionalidade. O que significa isso? Significa que foi para o Tribunal de Justiça uma ação onde pode ficar decidido sobre esse dispositivo dessa lei é inconstitucional, e aí, vamos falar assim, depois eu vou tratar sobre o que pode acontecer e o que não pode acontecer. Mas o órgão competente para julgar é o Tribunal de Justiça, é o órgão especial do Tribunal de Justiça, que é composto por uma série de desembargadores. Eles têm sessões 2 vezes ao mês, então depois que foi incluído na pauta, o que eu acredito que vai demorar um bom tempo ainda, vai ser incluído na pauta dos desembargadores, e eles vão votar sobre a constitucionalidade ou não do dispositivo que garante complementação para vocês. Nessa ADI, a prefeita, ela contratou um escritório de advocacia lá de Belo Horizonte. Não, é um escritório que presta serviço aqui para o município mesmo. Quando a questão é mais complexa, eles contratam esse escritório. Foi inclusive o escritório que apresentou os recursos nas ações ordinárias contra a antecipação de tutela, né? Até que teve que ir para o tribunal e tudo mais. Eu vou resumir as alegações nessa ADI, mas primeiro ponto. Eu acredito que nem todo mundo tem conhecimento. A gente já teve uma arguição de inconstitucionalidade a respeito da complementação. Foi um incidente de inconstitucionalidade, ele foi arguído por um dos desembargadores em uma ação que tratava de garantia de complementação para uma servidora que foi aposentada pela eu esqueci o número uma emenda complementar número 18 que garantiu a efetivação dos servidores que já estavam no serviço público antes da emenda constitucional de 88. Aí no caso, os estáveis. Então assim, ela entrou com a ação porque ela era estável e ela queria também receber a complementação. Aí quando chegou lá para o tribunal, eles falaram, olha, esse negócio aqui está parecendo que é inconstitucional. Então o próprio desembargador arguiu a inconstitucionalidade e levou para o órgão especial do tribunal para que fosse julgado se era ou não inconstitucional. A decisão do tribunal foi favorável. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu que esse dispositivo que garante a complementação é constitucional. Então, o primeiro ponto que a prefeita ela alega na ação direta de inconstitucionalidade é com relação a detalhamento específico que não foi julgado pelo tribunal e por isso poderia passar novamente pelo órgão especial para julgamento. Porque uma vez que é julgado, só se surgir um fato novo ou um detalhamento que não foi especificado pelos desembargadores é que pode ser julgado novamente. Então, eles alegam que na época do julgamento da constitucionalidade não tinha a questão da modificação da lei 1.311 com
a Lei 3382 de 2014, que foi que acrescentou a questão da extensão de jornada, né? Então, assim, foi antes de 2014 o julgamento, depois o texto atual foi modificado por essa lei de 2014, então seria vamos falar assim, um novo dispositivo modificado e por isso poderia passar novamente pelo crivo do tribunal sobre a constitucionalidade. Esse é o primeiro ponto que eles argumentam, falando que pode ser novamente apreciada a matéria pelo tribunal. Eu particularmente discordo, mas como eu disse, eu não vou entrar em detalhamento agora. E depois, eles entram então na questão material da inconstitucionalidade, falando que o dispositivo é inconstitucional por ausência de custeio. A prefeita alega que, como vocês nunca contribuíram, e está previsto tanto na Constituição Estadual quanto na Constituição Federal, então que o dispositivo ele goza de, ele tem então ele está contrário às disposições constitucionais, tanto estadual quanto federal. Então, a falta de fonte de custeio e também o regime previdenciário contributivo, que é a questão da emenda 41, né, que a emenda 41 trouxe o princípio da contributividade, ou seja, todo benefício, tudo que vocês recebem a título de previdência, tem que ter tido anteriormente uma fonte de custeio, né? Só pode receber algo se tiver previamente contribuído para isso. Só que a emenda constitucional 41 também, ela assegura que todo mundo que aposentou antes dela tem o direito à integralidade e pode ficar seguro também sem a respectiva fonte de custeio. Enfim, essas são as alegações na ação direta de inconstitucionalidade. Falta de fonte de custeio e violação ao princípio da contributividade, né, que está constando tanto na Constituição Federal quanto na Constituição Estadual. Agora sim, eu acredito que a dúvida maior de vocês é o que pode acontecer, né, com essa ação direta de inconstitucionalidade. Primeiro ponto que pode acontecer: os desembargadores podem não aceitar pela questão já ter sido discutida pelo órgão especial. Então, a ação direta de inconstitucionalidade pode ser rejeitada, liminarmente. Há outro ponto também que eu não falei com vocês, é o seguinte: a prefeita, ela pede nessa ADI uma concessão de cautelar. O que é isso? Para que chega na mão do desembargador relator e ele de imediato já conceda a questão da cautelar no sentido já de suspender o artigo 10 da Lei 1311. Eu, particularmente, acho muito difícil uma concessão de cautelar num assunto que é tão detalhado e também que vai alcançar muitas pessoas. É um assunto de muita repercussão. Então, para o desembargador conceder de imediato a cautelar é muito complicado. Mas a prefeita pede para que chegue na mão dele e ele já conceda de imediato a cautelar para suspender o artigo 10 da Lei 1311. Esse é outro ponto. Então, assim, o que pode acontecer? Ele pode não aceitar por já ter sido julgado, ele pode não conceder a questão da cautelar, incluir na pauta de julgamento, né? Aí os desembargadores vão julgar a ADI, e no julgamento eles podem decidir pela constitucionalidade do dispositivo, aí fica tudo ok, o dispositivo continua valendo. Na questão, assim, dentro da esfera judicial, ali já vai ficar resolvida a questão, né? Então, ele pode declarar constitucional ou também pode declarar inconstitucional. No caso de uma declaração de inconstitucionalidade, a regra é retroagir, ou seja, a lei, o dispositivo, ele perde a finalidade, ele retroage desde o nascedor, ou seja, todos os efeitos que foram gerados decorrentes desse dispositivo se tornam nulos. Então, vamos falar no popular, todo mundo perde a complementação. Essa é a regra. Agora, a exceção é a irretroatividade, ou seja, o tribunal ele pode julgar inconstitucional, mas com aquilo que a gente chama de efeitos ex nunc. Ou seja, só vai ficar valendo a inconstitucionalidade da decisão para frente. Todo mundo que teve a concessão de complementação da decisão para trás fica seguro. Ou seja, o dispositivo continua
valendo. Então, a gente tem, no direito a gente chama de efeitos ex tunc e ex nunc. Ex tunc não retroage, ex nunc não retroage, ex tunc, que é a regra geral, retroage. Então, assim, essas são as possibilidades no julgamento da ADI. Então, a gente tem, assim, uma série de fatores que contribuem. Eu falo que isso já é detalhamento de fundamento jurídico que contribui de forma favorável para que seja tanto reconhecida a constitucionalidade do texto, quanto também para que seja aplicado a exceção do efeito ex nunc, ou seja, não retroagir a norma, não retroagir a decisão de inconstitucionalidade. Aí, assim, operadores do direito talvez vão ter opiniões diferentes sobre o assunto. Eu tenho a minha opinião formada sobre o assunto, mas isso daí eu vou estar discutindo com o sindicato, o Sindicep. Outro ponto que eu quero tratar com vocês. O que pode fazer, então? Como que a gente fica numa situação de ADI? Qual a forma de interferir? Qual a forma de chegar para o desembargador e mostrar o nosso lado, né, tentar defender essa norma? Como que pode fazer isso? A ação direta de inconstitucionalidade, ela não aceita aquilo que nós chamamos de intervenção de terceiros. Você não pode chegar e querer ingressar na ação como interessado nela e sair argumentando seus pontos. Mas o que a ação direta de inconstitucionalidade aceita é a modalidade que a gente chama de amicus curiae. Não sei se vocês já ouviram falar, o Dimas com certeza já deve ter ouvido falar. O amicus curiae, ele é amigo da corte. Ou seja, é uma entidade que representa, pode ser entidade, fundação, associação, que defende os interesses das pessoas que vão ser alcançadas, talvez, por uma futura declaração de inconstitucionalidade. O sindicato, não existe assim um rol de legitimados para amicus curiae, mas se tem interesse, se é um assunto de repercussão geral que vai alcançar muitas pessoas, o sindicato talvez é uma entidade legitimada a estar ingressando na ação como amicus curiae. O próprio nome diz amigo da corte, ou seja, a função é apresentar ali para o tribunal os pontos, fundamentos jurídicos que giram em torno da questão. Porque aqui a prefeita mostra só o lado dela. Porque tem que ser declarado constitucional, O amicus curiae, ele apresenta diferentes pontos jurídicos que giram em torno da questão. Então, assim, é um instituto bacana, mas a gente tenta entrar da seguinte forma: a gente apresenta para o órgão especial, ele pode acatar ou não. Quem decide é o tribunal. O tribunal decide se aceita a figura do amicus curiae naquela questão ou não. Tanto com relação à peça, né, a peça redigida, escrita com os fundamentos fáticos e jurídicos, quanto também a questão da sustentação oral que pode ser feita no tribunal. Então, ele pode rejeitar os dois, ou aceitar só a sustentação oral, ou aceitar a peça também. Então, uma forma de intervenção e que nós já estamos providenciando é o amicus curiae. Eu sugeri para a direção, para a gente ter um peso maior nessa peça jurídica, a questão de estar trabalhando junto com o Sindicep, também, que é outro sindicato interessado que representa a categoria de servidores públicos municipais. Hoje à tarde eu já tenho uma reunião marcada com o doutor Sérgio, que é advogado de lá, e a gente vai estar tratando sobre essa questão de estar intervindo nessa ADI na forma de amicus curiae. Tá? A gente vai ver como que nós vamos fazer, como que vai funcionar e o detalhamento dos fundamentos jurídicos. Pessoal, só assim, passando para vocês talvez uma segurança nesse momento assim de desconhecimento do que pode acontecer, existe sim a questão do custeio, tá? Existe a questão da contributividade, os argumentos são legítimos, mas a gente não analisa a Constituição de uma forma só. A gente faz o que a gente chama de análise sistemática da Constituição Federal. Então, a gente analisa a Constituição de Estado e Constituição da Carta Magna Federal de uma forma, a gente chama de análise sistemática. A gente analisa ela como um todo. Então, a gente tem a questão do custeio? Tem. Mas tem também a questão da irredutibilidade salarial, tem a questão de violação de direito individual de vocês,
tem várias questões, eu posso até citar, porque eu fui lendo e fui elencando um monte de direito que vocês possuem. Por exemplo, direito adquirido. A noção de direito adquirido não está tão forte quanto antigamente, mas a gente pode alegar direito adquirido. Tem a questão da emenda 41, que ela garantiu que fosse mantido as regras de paridade e integralidade para aqueles com direito adquirido nas regras anteriores, ou seja, se você aposentou dentro das regras anteriores da emenda constitucional número 20, então você tem o seu direito ali adquirido, que a emenda 41 não alterou. Tem a questão do princípio da segurança jurídica, todo mundo já está acomodado com os vencimentos e agora mudar isso daí viola a segurança jurídica, que é um princípio que a administração pública deve obedecer. Tem o princípio da vedação ao retrocesso com relação aos direitos sociais. Previdência é um direito social. Isso é um princípio que a gente utiliza, na verdade, ele está consagrado em outros países, ele é no plano de direito internacional, mas o ministro do STF tem se baseado no princípio da vedação ao retrocesso para diversas decisões. Então, a gente pode utilizar. Tem a questão que a lei fala de fundo de complementação. Ele não foi criado, mas a obrigação de criar era do poder público. Eles possuem autonomia legislativa, a organização administrativa cabe aos gestores. O servidor não pode ser penalizado por uma inércia da administração pública. De forma preliminar, a questão já foi decidida pelo Tribunal de Justiça. Na época da decisão deles, já estava vigente a emenda 41 de 2013, que é o que eles utilizam como argumento. Os servidores que estão ligados ao regime geral de previdência, o artigo 40 assegura o regime próprio de previdência com regras diferentes dos demais trabalhadores, ou seja, se não tem regime próprio, tem que aplicar as regras. Então, o pagamento, né, de forma integral que era garantido pela emenda 41 e também as posteriores alterações que criou regras de transição, tem que ser aplicado pelo gestor. O Tribunal de Justiça já vem se posicionando em diversas decisões de forma favorável, isso aí foi em casos específicos, tá, gente? De forma favorável na seguinte questão: se a administração não instituiu o regime próprio, então tem que pagar a complementação. Mas o quê? Tá. O artigo 40, parágrafo 14, trata de RPPS, porém a gente tem que estar, como eu falei, fazendo uma aplicação sistemática da Constituição e também analisando esse artigo 40 de forma a abranger quem está também no regime geral. Então, assim, eu sei que muita coisa que eu falei, vocês não entenderam, foi nada. Mas isso é para demonstrar. Isso você já tem mais. Já está tudo especialista. Todo mundo virou especialista na área. Então, pessoal, argumento jurídico não falta, né? Argumento jurídico não falta, isso tudo vai ser apresentado para o Tribunal de Justiça, mas o que tem que ficar claro é que a nossa forma de intervenção é como amigo da corte. Então, assim, a gente vai apresentar, mas é aquela coisa, você não pode ir de uma forma muito ameaçadora. E aí a questão vai ser definida pelo tribunal. Isso aí não tem como a gente correr, não. Quem vai decidir é o Tribunal de Justiça. Mas o que eu vou falar com vocês sobre isso? Sobre a ADI. Eu vou deixar então para, às vezes, alguma pergunta que vocês queiram fazer. Vou encerrar o assunto da ADI. O terceiro ponto que eu quero passar, no início eu falei que eu trataria de 3 assuntos. O terceiro assunto é sobre o período eleitoral, tá, gente? Esse aí é um assunto muito sério, delicado e que não vale o bom senso dentro dessa questão. Eu estive conversando na semana passada, quando o negócio estourou, com um advogado especialista, ele chama Leonardo Spencer. Ele é, vou falar assim popular, top de linha na questão eleitoral. E ele tem um escritório lá em Belo Horizonte. Estive conversando com ele pelo telefone sobre o que o sindicato, como representante da categoria, pode ou não fazer durante o período eleitoral. E assim, a gente tem a lei eleitoral, a gente sabe o que pode e não pode fazer,
Mas ainda assim a gente tem diversos processos no Tribunal Superior Eleitoral que trata de processo específico contra o diretor sindical por ter violado as regras do período eleitoral. Então, assim, quando eu falo que não vale o bom senso, é porque, mas pode falar isso, tem que ter muito cuidado, porque uma palavrinha fora ali já gera um processo judicial, já gera uma penalidade, é multa, é perca de mandato sindical, é perca dos direitos políticos. Então, assim, tem que ter muito cuidado. E eu passei a orientação já para os diretores do sindicato e vou estar passando para vocês. E o que pode, então, fazer? No período eleitoral, não pode ser citado candidato ou partido. Ninguém, tanto para promover quanto para não promover, contra, né? Então, assim, não pode citar prefeita, porque ela é candidata à reeleição. Não pode citar partido, PA, PB, PC, não sei o que lá. O que pode tratar, o que pode ser feito é manifestações contra ato da administração pública, ou seja, de forma geral, a administração como um todo, não uma pessoa específica da administração pública. O que pode ser citado, então, é contra a administração pública de forma geral. Não pode ser citado pessoa ou partido nesse período eleitoral. Tá bom, pessoal? O que eu tinha... Oi? Eu estou falando de atos e manifestações através do sindicato. Então, assim... Mas aqui, a pessoa, eu estou falando em relação ao sindicato, mas a pessoa individual, a gente chama de campanha extemporânea. A pessoa individual que fizer campanha extemporânea também está sujeita às penalidades da lei. Então, assim, campanha tanto contra ou a favor. Depois vai fazer a abertura para as perguntas e a senhora se inscreve. Então, gente, o que eu tinha para tratar são esses 3 assuntos. Pode ser que eu deixei alguma coisa aí sem falar de forma específica, mas aí a gente está passando agora para as perguntas. Se caso a gente for fazer algum ato, alguma manifestação, e fora do microfone for dito nome de partido, e sem ser no microfone, também tem problema, porque se tiver algum registro, me lembro que teve um prefeito que foi cassado porque alguém filmou alguém conversando um negócio lá na... Então, assim, a gente tem que ver, porque a gente tem que ver todos os detalhes para que a nossa não vire contra nós depois, entendeu? Só perguntando, só para ficar bem claro. Se é contra candidato ou partido, é campanha extemporânea, não tem penalidade, não pode ser feito, não. Se pegar, aí é problema tanto a pessoa quanto o sindicato. Tá bom, gente? Então não pode fazer, não pode, é vedado pela lei eleitoral. Campanha extemporânea no período eleitoral, tá bom? Então, gente, peraí, antes da conversa paralela render, vou reforçar 5 inscrições. A Aparecida Turva está inscrita e nós não vamos deixar ultrapassar os 3 minutos, tá? Dimas, Miguelita, Selma, Aparecida, só dá mais uma, olha lá. Vem, Aparecida Turva. Se quiser usar o microfone, pode vir.